E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais como operar os gráficos, como entender todo o movimento lógico e racional dos gráficos. Seja mercado aberto, seja mercado fechado, não importa. Quando você aprende análise gráfica, você aprende as técnicas corretas de fazer uma leitura do gráfico. E é aí que nós nos pautamos na análise gráfica técnica, onde você aprende cada movimento, cada setor do gráfico para fazer as suas entradas. Inclusive, você que é novo aqui, eu deixo esses padrões de candle, são 36 páginas para você estudar. Você pode entrar aqui no meu canal do Telegram. É só entrar no canal do Telegram que está no link da descrição ou no banner do canal, vir em mensagem fixada, clicar aqui, tem dois links, você pode escolher qual link e fazer o download. Inclusive aqui ó, tem resultados dos alunos e você pode aprender com os alunos, crescer com os alunos a respeito disso. Aqui é o Décio, ó, logo hoje pela manhã já mandando, saudações Cadu, indiferente do mercado aberto ao OTC é plenamente possível obter sucesso. É só estudar e aprender da forma certa. Mais um dia de meta conquistada. Olha o que ele diz, o Desk, ó, mais um dia de meta. Ele não diz assim, ah, bati minha meta pela primeira vez. É mais um dia de meta conquistada. E olha o que ele diz aqui, ó, seguindo o plano, gratidão por teus ensinamentos, mestre. Treinamento Hunter Vida, Santa Paz, abençoado fim de semana. Igualmente, Décio. Então você pode ver resultados dos alunos aqui, ó, meu QZDEC mandando 8-2 mercado aberto, 8-2 mercado fechado. Aí você vê aqui também o Israel dando um testemunho, ó, primeira semana positivo, aluno novo, o gráfico está fazendo cada vez mais sentido, muita coisa que eu aprendi não fazia sentido, agora ficaram claras, principalmente a questão do price action, e ainda ele diz assim que já tem um amigo para entrar no curso, e assim por diante, ó, o João mandando resultados aqui positivo, o Charlie, ó, 5-1, link de aula do YouTube, Wagner 12-4, o Elder aqui, ó, 9-3, os alunos mandando resultados, né? O Silvio 2-0 e assim por diante. Então, entra aqui no canal do Telegram também, acompanha o crescimento dos alunos, você vai aprender muito com eles. Ah, inclusive, ó, você pode me seguir também no Instagram e pode mandar um direct para mim caso você tenha alguma dúvida, tá? Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Tem um link aqui, tem o meu WhatsApp também, se você tiver alguma dúvida para tirar, quiser saber sobre treinamento, aquisição, como é que se faz, as formas de pagamento. Inclusive, ó, está com 60% de desconto, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Se você tiver interesse de realmente aprender, como os alunos estão aprendendo aí e fazendo dinheiro, você será bem-vindo, tá bom? Para aprender de uma vez por todas e parar de perder dinheiro nesse mercado. Então vamos abrir o primeiro gráfico aqui, ó, Audicad. Audicad fazendo um movimento bem interessante aqui. O gráfico não chegou no movimento, o gráfico não chegou no movimento. O que eu posso esperar desse gráfico aqui? Eu posso esperar uma continuação de tendência? Eu posso esperar uma continuação de tendência, tá? Então eu vou fazer mais um candle aqui. Por quê? Eu vou fazer uma entrada ali de venda. Porque ele me mostra um padrão de continuação de tendência e o fundo está aqui, ó. Então se ele saiu daquela região que é resistência, essa aqui é uma resistência, ó, né? Olha como que o gráfico está. Ali é uma resistência. Se o preço está caro e eu começo a vender, eu quero vender até o preço ficar barato. Aonde a máxima do preço ficar barato? A máxima do preço ficar barato é aqui nessa região, ó. Se eu colocar no pavio, melhor ainda. Opa! Então ele já ultrapassou o meio do caminho e ele está buscando o preço ficar mais barato para alguém depois no futuro comprar. Então tem ensejo para que ele continue sendo desvalorizado, para que depois ele seja comprado. Então eu vou lá e aplico minha técnica. As técnicas da análise gráfica são baseadas no mercado em comum. Tá lá, ó, entrada perfeita. O que tem de segredo nisso aqui que eu fiz? Responde para mim. O que tem de segredo nisso aqui que eu fiz? Nada. Olha o padrão acontecendo aqui. Olha o padrão acontecendo aqui. Eu simplesmente sei que se o preço está caro ali, ele vai buscar o resultado mais barato. E aí eu vou lá e aplico uma das técnicas da análise gráfica que a gente aprende como operar com segurança. Tá lá, primeira entradinha perfeita. Nós estamos lembrando em OTC.
né, o tão temido OTC. Estou operando aqui a ação do preço em suporte e resistência ou na tendência aqui em OTC, aplicando, olha esse gap, que coisa louca, que coisa linda, ó, um gap estourando toda a região. Estou aqui aplicando o Price Action em região de suporte e resistência. Aí você fala assim, poxa Cadu, se você entrou na continuação do movimento aqui, por que é Price Action, suporte e resistência? Porque eu só faço tendência porque eu entendo suporte e resistência. Tem gente que acha que operar tendência é simplesmente operar tendência. Não, é um contexto gráfico. Então, se eu sei como operar um suporte e resistência, eu sei como operar tendência e assim por diante, tá? Vamos lá para os gráficos. Então, Euro GBP abriu aquele gap gigantesco naquela hora, ó. Olha onde abriu esse candle aqui, com gap também. Então, OTC, hoje, esse horário que eu estou abrindo aqui para fazer algumas aulas, uma operação, ele está abrindo com muito gap. Toma cuidado com isso, né? Não é bom ficar operando gráfico com gap, ó. Olha gap aqui, gap para tudo quanto é lado. O que esse gráfico oferece aqui para mim? Nada de interessante. GBP USD. Vamos ver, se tiver alguma entrada aqui, nós vamos fazer. Se não tiver, tchau mercado, né? Se não tiver, tchau mercado. Vamos ver o que ele pode fazer aqui. Tô coçando ali para fazer um movimento, fiz. Pronto. Eu pensei um pouquinho em fazer essa venda. Eu pensei um pouco. Eu precisei analisar mais uns 2 segundos ali para fazer aquela venda. Analisei, cheguei à conclusão e fiz a venda. Vou entrar com mais 2 taxas. Porque era esse o meu receio dela buscar essa região um pouco mais acima. Só que agora ela foi, já vou entrar com mais 2 taxas, porque mesmo que ela vá buscar, ela tem o quê? O preço está caro ali, né? O preço está caro. Então, se o preço está caro, olha a região que ela está trabalhando. O preço está caro. Se o preço está caro, ela está querendo ser vendida ali naquela região. É uma entrada com risco, é uma entrada arriscada, contra um movimento dentro de um canal muito, um canal assim, sei lá, tá lá, tá? É isso que eu queria dizer para vocês. Eu não sei nem como explicar um canal como esse. Por quê? Entrada perfeita, ó, tá lá. Por que eu digo que eu não sei nem como explicar um canal como esse? A questão não é nem questão técnica que eu queria explicar. É que o canal, olha como é que tá o gráfico. Olha como é que tá esse canal. Esse movimento que ele faz, ó, quando ele chega aqui, olha isso, presta atenção na aula. Presta atenção. Depois tem gente que fala assim, ó, o Cadu fala demais, reclama. Aí esses dias teve um rapaz que falou assim para mim, Cadu, eu sigo um outro camarada aí, o camarada tem quase 500 mil de seguidores no YouTube dele, ele só sobe uma aula na semana e ainda, às vezes ele fica 1 mês, 2 meses sem fazer uma entrada, ele só fala. E ele tem quase 500 mil de seguidor. Aí sabe que eu tava pensando, eu ainda falei para esse aluno, falei, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui na minha casa aqui um cenário, eu vou relembrar o tempo que eu era professor em sala de aula, e vou ficar também ali meia hora falando, não vou fazer entrada nenhuma e só vou falar. Quem sabe assim, né? O canal explode, enche de seguidor, parece mais gente querendo aprender. Porque se eu falo para ensinar, o pessoal reclama, eu não entendo isso, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Quando eu falei a questão do canal, que tecnicamente era até difícil explicar, porque ó, eu já vi que o OTC está trabalhando um pouco sem lógica hoje, pelo menos esse horário que eu estou trabalhando. Quando o gráfico faz esse movimento, ele sai dessa região de resistência aqui, ele faz este movimento, eu já sei que ele quer ir buscar o fundo. Eu sei que ele quer buscar esse fundo aqui. Então eu entro com uma taxa. Quando eu vejo ele vai buscar essa outra região, ó, que é um outro padrão, quem está no treinamento sabe o que está acontecendo aqui. Aqui ó, é um outro padrão, sabe o que está acontecendo aqui. E com isso eu tenho a convicção que realmente o gráfico quer ser vendido. Só que quando eu olho o movimento do gráfico em si, ó, eu vejo a tendência trabalhando como aqui, ó. Olha que interessante como que a tendência está trabalhando nessa região. Ela está um canal fazendo uma amplitude. Olha isso. Se você não enxerga isso. Ele está fazendo uma amplitude de movimento.
Então ele não é um canal que está fechando, ele é um canal que está ampliando. Este canal é chamado como um canal amplo, canal de amplitude, canal de abertura e outros nomes técnicos. Por isso que eu falo, às vezes eu nem trago muitos termos técnicos aqui na aula do YouTube, porque tem muita gente que não vai entender. Aí depois fica mandando um monte de pergunta. Eu falo assim, vem para o treinamento que você vai entender o que está acontecendo, tal, né? Claro, porque eu falo para quem tem técnica aqui. Se você ainda não tem técnica, é só estudar. Vem treinar e vem aprender. O canal está fazendo amplitude. Se o canal está fazendo amplitude, ele tem ensejo para buscar movimento. Acontece padrão em região, eu já sei onde ele vai buscar, qual é a região que ele vai buscar. Então eu vou lá e aplico a minha ordem tranquilo, com vontade. Eu aperto o botão com confiança, com vontade, sem medo. Operando price action em OTC de forma correta em suporte e resistência. Aí você fala assim, Cadu, mas você não operou suporte e resistência. É óbvio que eu operei suporte e resistência. Isso aqui é uma resistência. Isso aqui é uma resistência. Isso aqui é um suporte. Se eu vou trabalhar tendência, eu sei que aqui ó, tem suporte. Aqui ó, tem resistência. Então, pelo trabalho gráfico que o movimento faz, eu sei o que ele fez, qual região ele rompeu, qual região ele está buscando, porque eu consigo enxergar o suporte e resistência na região e a forma como as tendências estão trabalhando internamente nela. Compreendeu? Então, aprenda a operar price action em OTC. Aprenda a ação do preço em OTC, porque isso vai ficar claro, essa visão vai ficar claro para você. Você está vendo aqui, eu estou operando uma ação do preço, eu estou operando o price action em OTC, em suporte e resistência da forma correta. O que é a forma correta? É você ter técnica na hora de aplicar aquele conhecimento que você tem. E olha o que aconteceu com o gráfico. Eu não falei para você que ele vinha buscar esse fundo, ó. Ele tanto veio buscar o fundo que ele rompeu. Olha o movimento que eu acabei de falar para você. Tá lá. Então compreenda isso. Aprenda como operar um price action, aprenda como operar uma tendência, aprenda como operar um suporte e resistência, porque você vai entender os gráficos dessa forma. Isso tudo são técnicas da análise gráfica, setores por setores. O price action é uma técnica da análise gráfica, tendência é uma técnica da análise gráfica, suporte e resistência é uma técnica da análise gráfica, mas você tem que saber aplicar. Então, aqui eu já fiz uma entrada com 3 taxas para garantir o movimento, fiz outra entrada aqui com uma taxinha só, também ó, seguindo tendência para garantir o movimento, $200 num sábado aqui, tá bom, tá ótimo. Trouxe uma aula para vocês nessa sessão aqui, bati minha meta na sessão da aula do YouTube, trouxe uma aula para você e eu espero que você tenha aprendido mais sobre isso. Então entenda, operar price action em suporte e resistência, seja mercado aberto ou seja mercado fechado, tem que ter técnica. Como disse o Décio ali, o aluno, se você tem técnica, você opera tanto o mercado fechado como o mercado aberto. O que você tem que ter, além da técnica depois, é uma mentalidade com disciplina para saber aplicar. E isso, observação e muito treino traz os resultados. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar, pois hoje é um sábado. Não esquece de baixar o e-book para justamente aprender sobre esses movimentos aqui. Quer fazer parte do treinamento? Aproveite esse 60% de desconto, tira dúvidas direto comigo, eu sou seu professor tutor e seu acesso é vitalício, tá bom? Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!